sobre amorosidade e o tema de hoje é despossuir. Meu nome é Daniel Araújo, Josué Sirtoli, Guilherme Pesce, Indomar Bisotto, Vanderlei. despossuir. Despossuir é questão de posse, de matéria, até de apego, até de se apossar de bens materiais e de se apoderar ou empoderar-se de si mesmo, enquanto foi colocado já ser déspota em relação aos demais, ao próximo. Para isso, vamos ter uma palhinha aqui. vamos ver. Não, eu acho que é despossuir, né? Ou seja, tirar de si a ideia de posse. Talvez essa seja a grande sacada do despossuir, né? É o que a gente vem fazer aqui, porque todos aqueles que continuam possuindo, ou seja, quando tu possui alguma coisa, tu diz que aquela coisa é sua, né? Tu tá te colocando em harmonia, em fidelidade àquela pessoa, coisa ou situação, né? E tu te mantém naquela situação. Ou seja, o despossuir, ele vem no entendimento de que tu não precisa tomar posse das coisas do mundo, porque todo mundo chega aqui pelado, com frio, com medo, e chorando e gritando. Não vai levar nada e nada existe. E não vai levar coisa alguma disso. Por isso que não adianta tu ficar possuindo coisas, né? Porque tu não vai levar nada com isso. Mas a questão é que, e com isso a gente quer dizer o seguinte: não é que tu não possa usufruir das coisas da vida. Não, de forma alguma. Porque tu vai usufruir ou não no decorrer da tua existência. É inerente à tua vontade. Mas tu não precisa ficar dependente das coisas da vida, né? Para te viver em paz, harmonia e felicidade. Porque é natural que em determinados momentos tu vai ter muitas possibilidades, em outros vai ter muito menos. E o despossuir, ele trabalha da seguinte forma, que quando tu despossui, mesmo que tu tenha, em algum momento, como aquilo não te pertence, não é teu, tu não tem posse sobre aquela situação, tu sabe que em determinado momento, quando tu não tiver mais, que o mundo girar e tu for por lá de baixo, tu não vai ter problema porque aquilo não é mais teu, tu não tem mais aquilo. Isso vale para as coisas materiais, sim, mas principalmente para as coisas que não são materiais. Por exemplo, um relacionamento. Quantas vezes a gente vê que casais onde um determina que possui o outro? Emprego. Quando a gente acha que aquele emprego é meu, aquela vaga é minha, então eu tomei posse daquilo. E aí o que acontece? Quando a gente perde, não consegue, é demitido, ou o relacionamento acaba, é um sofrimento sem fim. Porque criou uma consciência de que aquilo tem que ser seu. Não sei se é. Pode estar contigo em determinado momento, mas não quer dizer que seja seu. E esse é o entendimento do despossuir. Ou seja, dar liberdade para si mesmo até de não ser dependente daquilo ou daquela situação. Sobre a ótica do que está escrito na Bíblia, né, a gente menciona muito a Bíblia porque é o que está mais próximo do nosso conhecimento, né? Das culturas. Mais fácil passar um camelo, né, Pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. tem a ver com isso. Isso. Mas sabendo que camelo não é um animal. Camelo é um nó que se dava na linha naquele tempo, porque ele não passa pelo buraco da agulha igual, né? Quando se fazia esse nó tinha todo o esquema para fazer depois da agulha, que é para unir uma linha a outra, um cordel de linha a outra, né? E daí, se nada é meu, Deus ele só me empresta, daí fica menos responsabilidade sobre mim. Vou me perturbar menos com o que vem, como vocês falaram. Vamos dizer assim, que Deus se vire se é dele, né? Enquanto eu usar muito meu filho, minha mãe, meu, daí a tua mente vai dizer, é teu, te vira, cuida, zela, sustentabiliza. O que a gente vê muito aqui aparecer nos casos de conciliação, que é um trabalho aqui da casa de conciliação.
E tem um vídeo sobre isso, né? Tem, acho que tem, né? Aproveitem e vejam esse vídeo para ter uma compreensão melhor. É que existem muitas situações em que questões familiares, tem certas pessoas que não é, digamos, o chefe da família, ou mesmo que fosse, também porque isso é uma questão de desconstrução também, de a pessoa ser responsável por tudo, traz para si a responsabilidade, chega lá e muitas das vezes poderia ser uma coisa assim, de cada um carregasse o seu fardo, não. Mas existem pessoas que insistem em se desassociar da sua responsabilidade consigo mesmo, com o seu bem-estar, com a sua felicidade, e passa a querer fazer os outros felizes. Ou seja, vai tomar a responsabilidade do outro, né? O outro fica na zona de conforto, então todos os problemas dos outros ele vai lá, essa pessoa e agrega para si, de um ente familiar, de um amigo, de um irmão, de uma irmã, do trabalho, da esposa, aí carrega tudo para cima de si e ainda fica reclamando, dizendo não, tudo é comigo, não sei o que e tal. Quer dizer, mas puxou tudo para está querendo possuir tudo, buscando de certa forma um reconhecimento, sei lá o que, né? Outra, essa é uma colocação talvez cabível, mas pode ser N possibilidades que a pessoa esteja querendo oferir, porque você só faz as coisas mediante a lógica de que você quer ganhar alguma coisa em troca, né? Sabe-se muitas das vezes que a pessoa faz isso no intuito de querer agradar, né? Em que as pessoas veem nisso um reconhecimento e vai buscar nessa pessoa que está querendo agradar, que é a responsável por tudo, um reconhecimento. Mas, como já foi dito aqui antes, tudo aquilo que você pensa, imagina e fica trabalhando sobre isso, fomentando, nada como só passa pela sua cabeça aquilo que passa pela sua cabeça, não passa pela cabeça de ninguém. Se tem infinitas possibilidades, o que tu imagina provavelmente não é, porque tu imagina uma coisa que contra um infinito de possibilidades. Infinitas possibilidades é zero. Aí, a probabilidade é ser. Aí o que a gente observa? Essas pessoas não se desapegam, não se despossuem, se sentem vítimas de não ser reconhecidas, né? E ao mesmo tempo querem ser felizes. Então, assim, abraça o mundo, coloca o mundo no altar e deixa Deus de fora. Não coloca Deus dentro de si, não traz para si a felicidade. Então, sobre esse assunto, até mesmo porque quando nós viemos para cá, a gente pega tudo emprestado. Nada é seu. Nada é seu. Existe uma prestação de contas. Olha, foi lhe cedido, você veio como um empresário, grandes possibilidades financeiras, condições de saúde. É o seguinte, isso, é bem o seguinte, quando desencarnar, você vai chegar na frente do aferidor de Deus, ele vai dizer o seguinte, vai passar a tua encarnação assim, dizer o que tu fez com a oportunidade que Deus te deu. E aí o pau canta bonito, né? Porque como o mentor fala, nesse momento se ouve a grama crescer. E eu quero falar também de não possuir nem a mim mesmo, a questão do corpo, do que fala, do que pensa, porque senão o cara se apega a si próprio, daí ele mora, né? Daí não vai se desligar do personagem. Perfeito. Se Deus tem três características fundamentais: onisciência, onipresença e onipotência. O que quer dizer a terceira? Onipotência quer dizer que é a única potência. A única potência é o quê? O único capaz de ação. Então a gente tem que parar de achar que a gente faz alguma coisa, dar a Deus o que é de Deus, né? Para a gente poder ter a harmonia, a paz e a felicidade com as coisas. Porque quando a gente fica achando que somos nós que fazemos, que é o outro que faz, que é ele que faz, a gente não consegue ter essa harmonia, né? Quando tu entrega para Deus, que aí tu despossui a necessidade de achar que tu faz alguma coisa, está tudo resolvido. Isso é Deus. Eu vou querer salvar o mundo. Vê se eu entendi assim da minha ótica assim. Quando você tem um certo situações que você tem domínio, né? Você é Deus sobre aquela questão, é isso? Tu te coloca como sendo Deus. Como sendo Deus. E enquanto isso, você não quer perder assim. Você cria um orgulho sobre isso, você cria vaidade.
toda uma soberba. E você se empoderando disso, é complicado desconstruir. Despossuir tudo isso. Desconstruir. Porque tu imagina que tu faz toda essa. Tu tem toda essa proeficiência, mas daqui a pouco chega um cara do nada, diz, não, mas isso. Aí tu olha e diz o seguinte, mas se ele já compreendeu isso, eu tenho que rever toda a minha posição. Entende? Mais ou menos por aí. Um tempo atrás aí. Um tempo atrás. E o nada ser, nada querer. E nada esperar, nada ser. É isso. E aí é o seguinte, e não tem nada de errado com isso. Claro que não, porque se isso é Deus colocando na vida de cada um, você tem apenas que assistir. Né? Os outros que estão incomodando-se com isso, os outros que estão se incomodando com isso, é problema deles. É exatamente isso. Claro, e a gente, sabe, eu entendi meu peso agora, vou começar a rir, mas não vai dar, né? Tudo bem. É que a situação foi entre os dois, né? Mas o que acontece? É de outras encarnações esse romance. Estou tentando despossuir esse romance. Não sei se vou conseguir nessa, é o problema de vocês, né? Então, ou seja, para cada estado de consciência que tu vai, que tu chega, que tu vai galgando, né? É natural que as tuas verdades, as tuas percepções vão mudando. Porque o estado de consciência é justamente isso. Bom, hoje eu acredito, hoje eu tenho essa verdade. Quando eu desconstruo, eu despossuo, pode ser também, quando eu despossuo esse entendimento, eu consegui eu alcanço um outro entendimento mais sutilizado em relação àquele. E assim sucessivamente, até que eu despossuo todas as coisas do mundo, todos os entendimentos do mundo, e começo a ver, olha, eu não sei, isso aí é com Deus, eu estou aí, e o que eu estou fazendo não sei também, mas eu estou servindo a Deus. Até porque a coisa não se desprende de uma... Normalmente não é assim. Então é uma coisa a ser trabalhada, lenta, encarnações, gota a gota, que você vai... Então vai tirando do veneno de si mesmo. Mas eu tenho um exemplo que não foi muito tempo atrás, que eu até tinha dito para o vizinho, tu está proibido de entrar no meu terreno. Tu está proibido passar do meu para ir para o outro, para a cerca e tal. Aí com a desconstrução, ou desconstruir daqui, eu não vou mais embora, quer passar, vai passar do mesmo jeito. Mas... Para que se incomodar? Não, né? claro, com certeza. Não vale a pena. Não. E daí tu viu que era de Deus o terreno. Não é nada mesmo. Isso, está emprestado. Claro, agora vocês imaginam que a gente falar isso na nossa sociedade aqui, Brasil, é tranquilo, as pessoas até podem levar e tal, né, algumas. Mas e tu tem esse tipo de discurso na sociedade americana, sim, que é liberado, se alguém pular a cerca, é liberado tu atirar no cara que está pulando a cerca. É só estar dentro da da... A maioria nem tem cerca. Nem tem cerca, porque sabe que ali, a partir da linha de tiro. E aí, no Texas, é legal tu atirar no cara que entrou no teu quintal. Não, ele vai deixar de atirar no cara lá e vem atirar em nós aqui hoje. Não, mas para entender como é que essa questão de estado de consciência. Exatamente. É o que aconteceu comigo, quando eu tive um pouco de conhecimento e levou um pouco a consciência, daí eu não... Para que se incomodar, né? Gastar tiro à toa. Eu queria falar que sempre... Nós vamos deixar o Lindomar falar, será? Ele está querendo? O que vocês acham? Ele fica ansioso. Vamos tirar para mim, cara. Ele fica ansioso se a gente Eu estou deixa ele falar. Eu queria falar que eles falam muito de espíritos livres, nós estamos presos aqui. E que existe um universo lindo lá, muito melhor que aqui, não sei o quê. E daí se o cara quer ir para lá, talvez ele tenha que se despossuir de tudo, se desligar de tudo disso e estar bem livre. Se Deus que cria as realidades, então tu tem que ir sem nada, né? Então eles dizem que enquanto a gente estiver apego aqui, a gente fica, então tem que se desligando, se despossuir, desconstruir, despessoalizar, não sei Um passo de cada vez. Para poder estar pronto a ir para qualquer lugar, né? Felizes daqueles que têm Alzheimer. Às vezes é bom. Mas eu digo que em certas situações, quando tu compreende a situação, às vezes tem coisas que são rápidas e realmente é assim, tem outras que demoram um pouco mais. Mas isso é um trabalho, né? Mas isso é a questão da pessoalização, ou seja, quanto mais tu leva pro pessoal, mais difícil é, porque tu tem que mexer com os teus brios. E o ego daí ele começa a brincar. Vem com tudo, né?
Aí mais uma vez, uma situação que sempre é recorrente é a música do Raul Seixas, né? Que sempre cabia nessas situações. Metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É uma coisa assim que eu trago assim para todas as circunstâncias que eu me vejo preso e me lembro, aí a coisa assim é como o Vanderlei falou, é assim que você começa, você sai logo do Claro, porque quando tu sai do estado mental de problema, dificuldade, de ruim, de errado, acabou o problema. Ou seja, a coisa se resolveu, porque o problema só existe aqui dentro. O problema não existe no mundo. É tu que está dizendo que o mundo tem problema. O mundo não tem problema algum. É tu. Quem grita o problema é quem é senhor dele. Ou seja, quem está causando o problema. E vocês falam tanto que a gente está ganhando no lugar de Deus, né? Que é para botar Deus no altar. Então, todo esse problema está de volta, né? Mas porque é de volta o poder, né? Que Brahma tirou o nosso espírito. Então tá. Então eu te entrego, daí o problema some, porque daí tu diz que não é tu mais que tem que resolver. Claro, e isso, tu deixa de tomar. Mas exatamente, tu deixa de tomar o lugar de Deus e diz, ó, a situação é tua, resolve, eu tô aqui na minha, eu só tô aqui para ser feliz, não tô aqui para viver pepino, não. É claro. O ônus é deixar de ser Deus. E tem muita gente que não quer. E o bônus é deixar de ser Deus também. E o bônus é dizer assim, ó, não me entrego, é por cima mesmo, eu tô aqui, vou esticar as pernas. Eu acho que é o que ele quer. Despossuir também tem um entendimento de que você se coloca como ter e não como ser, né? Ah, sim, não, aí sim, acontece muito, aí a questão, a gente vai debater a questão da posse pelo desejo, no sentido de que tem pessoas, tem seres que só se realizam possuindo coisas. Ou seja, eu sou algo porque eu tenho o carro do ano, eu sou algo porque eu tenho a casa, eu sou algo porque eu tenho o barco, eu sou algo porque eu tenho o avião, se realiza pelo externo. E o interessante é que depois quando consegue o carro deixa de ser interessante, quando consegue a casa deixa de ser interessante, quando consegue o avião deixa de ser interessante, e assim sucessivamente. Prazer é fruto do para, né? Isso, exatamente. Tu alcançou e deu, né? Acabou aí. Não tem aquela coisa assim de se manter aquele estado de prazer. Mas eu tenho um exemplo que o Daniel deu antes, que tem pessoas que agregam para eles mesmos resolver os problemas de todo mundo, e tem pessoas que ainda assim querem acham que tem o direito de mandar nas outras pessoas porque eles acolheram. Porque eles acreditam possuir as pessoas. Aí, outra situação em que a gente observa que se nós estamos nesse globo, nós estamos todos no mesmo saco, farinha no mesmo saco. De forma que não existe ninguém melhor do que ninguém aqui. Tanto do pedinte quanto do, magnata do petróleo. Tem muito dinheiro, é claro que isso aí é uma oportunidade que Deus dá para cada um, tanto de ser mendigo, para ele criar suas vicissitudes e dali tirar o seu devido proveito, como o magnata do petróleo ter aquelas condições. Só que para isso tudo, nós temos que fazer a nossa prestação de contas. Né? Perfeito. E chegando nessa ocasião, você vai auferir o resultado. Mais uma vez, dentro do julgamento de Maat, onde você tem que ter o seu coração pesado com relação a uma pena, mais leve que uma pena, tem que despossuir para que esse coração venha a ficar leve. Né? E essa é uma abordagem que a gente faz dentro da leitura sobre despossuir, dentro da ótica da amorosidade. Eu queria falar mais uma coisa. As mães que têm a prova de posse dos filhos, talvez a trabalhar essa despossuir ajuda a no futuro não sofrer tanto se o filho. Não, e ter uma relação melhor com o filho. Mas com tudo e todos, né? Quanto menos tu elege posse sobre as coisas, tudo fica mais fácil, porque tu não vai dar nada. Despossua tudo. Se livre de todo esse peso, essa bagagem que só pesa nas tuas costas e seja feliz. E tu vai querer que a tua posse seja conforme tu acha que tem que ser. E tu vai querer estabelecer o futuro das coisas. Isso.
moldar a posse conforme os teus desejos, né? E nunca vai ser. E nunca vai ser teu. Tá vendo? Ele estava quieto até agora. Aí chegou no final, ele tem que dar o cuidado dele. Mas se não fosse assim, não ele tomar. Não, mas até porque tu queria terminar. E aí a gente. Eu só queria falar mais alguma coisa. Eu também achei que ele devia, Eu mas. nem ia falar. Mas como eu não quero possuir, deixa eu possuir. Eu estou despossuindo. Possui o fechamento dos trabalhos. Ele quer possuir os trabalhos. A gente vai e despossuir para ele. Exatamente. Então vamos fechar. Mas ao despossuir é desconstruir, né? Mais ou menos. Mais ou menos. É outro processo, mas foi Sim. E o bom desse despossuir é que, dentro da ótica do que a gente estuda, é que a gente procura colocar isso em prática, que vivenciando, que, como diz o mentor, passou daquele umbral, daquele portal, aí vem as vicissitudes. É a prova. E aqui a gente estuda, lá fora a gente vai vivenciar as coisas. E tudo, é assim, é uma cadeia de certa forma, de responsabilidade que a gente se imbui de poder se trabalhar. E se vem aqui e fala que consegue, eles vão revelar. Vamos tirar dos nomes. Estou tentando. Vamos ver, não sei. Dizer, eu sou assim, ó. Comigo é desse jeito, é certo que não vai ser assim. Então, Cuidado. fiquem aí você com as reflexões do que foi aqui posto. Inscreva-se no canal, dê o like, Paz seja convosco. seja feliz.